Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar então nossa segunda aula de Física, Movimento Oscilatório e Ondas. Antes de começar, quero que vocês lembrem que vocês devem responder o questionário depois da aula, beleza? Vamos lá então, slide 22, elementos de onda. Inicialmente na aula 1, o que a gente fez? O que a gente começou fazendo? A gente pegou um caso onde tínhamos aqui uma mão, né, uma pessoa, por exemplo, e essa pessoa ela fazia um movimento para criar um pulso de onda. Ela fazia um movimento, esse movimento fornecia energia para a corda, gerava-se uma crista aqui, tá? Um morrinho, e esse morrinho, esse pulso, ele se propaga pela minha onda. Beleza? O nome desse tipo de onda aqui é conhecido como sendo pulso de onda. É o nome desse tipo, desse formato de onda. Agora é o seguinte, imagine que a pessoa que segura a corda, ela não faz apenas uma crista mais. Ela fica mexendo com a mão de maneira periódica, tá? Então ela fica subindo e descendo com a mão de maneira periódica. E lembre-se, né, que fenômenos periódicos eles têm períodos bem definidos e também, consequentemente, frequências. Então a pessoa fica aqui mexendo com a mão de maneira periódica com um período T e frequência F. O que vai acontecer na minha corda? Então aqui o seguinte, vamos pegar aqui essa segunda figura. Então imagine o seguinte, a pessoa faz um pulso com a mão dela desce, tá? Volta para o ponto, sobe novamente e vai fazendo um movimento periódico aqui. Com o passar do tempo, ela forma uma crista inicialmente, forma aqui um buraco, né, que a gente pode chamar de vale, e com o passar do tempo forma novamente outra crista, outro vale, tá? E o que eu vou vendo? Eu vou vendo aqui que vai se formando diversos formatos, né? Cristas, vales, devido ao quê? Devido ao oscilar da mão da pessoa que segura a corda aqui. É muito parecido com aquele movimento das pessoas que fazem na CrossFit, né? Que ficam oscilando aquela corda, né? Para poder ficar forte, né? Poder fortalecer aqui o ombro, o bíceps e assim por diante. Então ela fica mexendo com a mão e a gente vê a formação aqui do quê? Forma-se aqui um primeiro morro, né? Uma crista, um vale, uma crista novamente. Então eu tenho aqui uma crista, um vale, né? Seguidos um do outro aqui, tá? Esse primeiro caso chama-se pulso de ondas. Pulso de onda. Quando eu tenho mais, né, eu tenho aqui a criação de ondas, eu tenho mais ondas formadas pelo movimento periódico de uma mão, eu tenho o que eu chamo de uma onda periódica. Forma-se aqui então uma onda periódica. Beleza? Vamos lá então. Slide 23. Novamente, então, eu tenho aqui a corda em repouso, beleza? Tenho aqui a corda em repouso, a minha mão oscila para cima, forma uma crista. Ela oscila para baixo, forma um vale. Se ela ficar aqui oscilando, né, eu vou formando aqui crista, vale, e essa onda ela vai se propagando aqui, né, em relação à corda, até chegar aqui no caso da figura numa parede. Aqui eu tenho um GIF animado que mostra bem isso, ó. Eu tenho aqui uma barrinha, ela fica oscilando, quando ela sobe ela forma uma crista, quando ela desce ela forma um vale, e essa crista e esse vale vão se propagando aqui pela corda, tá? Essa aqui então é conhecida como sendo uma onda periódica, beleza? Slide 24. Uma coisa importante. Então, numa onda periódica, a gente pode definir aqui alguns elementos que a gente vai começar a entender um pouco melhor agora. Então, olha aqui. Eu tenho aqui um caso onde eu tenho uma lâmina vibrante, tá? Como assim, professor, uma lâmina vibrante? Como se fosse aqui uma barrinha, né? Ela fica oscilando para cima e para baixo e ela vai formar aqui uma onda periódica, beleza? Então eu tenho aqui a propagação de uma onda periódica, igual o GIF animado aqui. Definições físicas de ondas. O ponto mais alto das minhas ondas, né? Os pontos mais altos das minhas ondas vão ser chamados de cristas da onda, tá? Então, os pontos mais altos são chamados de cristas das ondas. Os pontos mais baixos, né? Os pontos mais baixos aqui são chamados de vales,
beleza? Então, eu vou ter as cristas, pontos mais altos, e eu vou ter também os vales, os pontos mais baixos. Outra coisa importante, imagine aqui que eu tenho aqui a corda em repouso, tá? Essa linha aqui horizontal seria a minha corda antes de eu fazer a minha onda se propagar. Então, seria a minha corda em repouso. A distância da corda em repouso ao ponto mais alto, que é a crista, chama-se de amplitude. Seria a altura da minha onda. Seria a distância da corda em repouso ao ponto mais alto da minha onda. Seria a altura da onda, mas chama-se na física de amplitude. Seguinte, a amplitude define tanto o ponto mais alto quanto também o ponto mais baixo. Beleza? Seria então a altura para cima da minha onda, como também a altura, né, a profundidade para baixo da minha onda. Beleza? Então tenho crista, vale e amplitude da minha onda. Beleza? Outra coisa importante, a minha onda ela se repete. Se a gente for ver no GIF animado aqui, ó, eu tenho uma repetição dessa onda. Ela vai com o tempo se repetindo. Tá? Se eu pegar a distância entre duas cristas sucessivas, uma atrás da outra, eu defino o que eu chamo na física de comprimento de onda. Seria o comprimento da minha onda, a distância entre duas cristas sucessivas. E também pode ser a distância entre dois vales sucessivos. É quando a minha onda começa a se repetir. Beleza? Então a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales é o comprimento de onda. O comprimento de onda na física é representado pela letra grega lambda, beleza? Então a letra grega lambda significa comprimento de onda. Professor, mas a minha onda, você falou que a minha onda é periódica. Se ela for periódica, ela tem período, ela tem frequência? Sim, essa onda vai ter também, além de comprimento de onda, vai ter também frequência e período. Beleza? Qual seria a frequência e qual seria o período dessa onda? Seria a mesma frequência, né, da mão ou da lâmina aqui que está vibrando, formando a minha onda. Beleza? Vamos lá então. Slide 25. Pô, professor, você mostrou ali no slide anterior, no slide 24, você mostrou para mim aqui uma onda transversal. Como que seria isso numa onda longitudinal? Tá? Vamos pegar aqui então uma mola que ela se comprime, né? Ela foi comprimida e se expande também de maneira periódica. Tá? Alguém fica comprimindo a mola e expandindo a mola de maneira periódica aqui no começo. Será que eu consigo definir também comprimento de onda, igual ao caso anterior? Eu também consigo. Tá? Então, a distância, por exemplo, entre duas compressões ou duas expansões da mola também são os comprimentos de onda, beleza? Então aqui, ó, eu tenho aqui o comprimir na mola se propagando, tá? Esse comprimir se propaga também com uma velocidade. Eu posso definir também aqui uma amplitude e eu posso também definir aqui um comprimento de onda, igual ao caso de ondas transversais, tá? Nesse GIF animado aqui de cima eu consigo até fazer uma analogia entre os dois casos. Aqui uma onda sonora, tá? Aqui nessa compressão de moléculas do ar da onda sonora, por exemplo, seria a minha crista. Aqui na expansão do ar, das moléculas do ar, seria o meu vale. Distância entre duas cristas, comprimento de onda. Ou distância entre dois vales, também comprimento de onda. Beleza? Professor, você falou que as ondas se propagam. Aparentemente, aqui se a gente for pegar a parte de compressão do ar, que está aqui em vermelho, está se propagando com uma velocidade. Se a gente for pegar aqui a compressão da mola, está se propagando com uma velocidade. No caso aqui anterior, das ondas transversais, a minha crista ou o meu vale estão se propagando com uma velocidade. Professor, tem como calcular qual que é essa velocidade? Pessoal, tem como calcular. A gente consegue calcular qual seria a velocidade de propagação de uma onda. Beleza? E é muito simples. Vamos lá então, slide 26. Cálculo da velocidade de uma onda. Então vamos pegar aqui inicialmente, a gente está aqui formando então uma onda periódica, tem aqui uma mãozinha, essa mãozinha vai para baixo, volta para o meio, vai para cima, volta para o meio, vai para baixo e vai formando aqui uma onda periódica. Com o passar do tempo, o que a gente vê? Que a minha crista ela vai se propagando
para a minha direita, com uma certa velocidade. Isso acontece nas ondas transversais, a gente vê a crista se propagando com uma velocidade aqui, e também acontece nas ondas longitudinais, como é o caso aqui de uma onda sonora, que é uma onda de compressão de moléculas do ar e expansão. A gente vê que a compressão aqui, ó, ela está se propagando com uma certa velocidade. Tem como calcular qual é essa velocidade? Tem, com uma formulinha muito simples, com essa formulinha aqui de cima, beleza? A velocidade da minha onda vai ser a multiplicação do lambda, que é o quê? O comprimento de onda multiplicado pela frequência da onda, beleza? Velocidade é igual ao lambda multiplicado pela frequência. Professor, tem algum macete para eu decorar essa fórmula e nunca mais esquecer na minha vida? Pessoal, tem, tá? Vocês nunca mais vão esquecer dessa fórmula. É o seguinte: vovó lambeu a ferida. Vovó da velocidade lambeu do lambda a ferida, frequência. Vovó lambeu a ferida. Beleza? Relacione então velocidade da onda, comprimento de onda e frequência. Se eu for lembrar que a frequência é o inverso do período, né? Frequência é 1 sobre o período, eu tenho aqui uma fórmula alternativa a essa, que é essa daqui, ó. Eu só substituo a frequência pelo inverso do período e obtenho essa formulinha aqui, ó. Velocidade é igual ao comprimento de onda sobre o período, beleza? Essa aqui não se usa tanto, essa aqui é a mais conhecida. Beleza, galera? Vamos lá então. Slide 27. Pessoal, uma coisa muito importante aqui, tá? Inicialmente, vocês podem até se confundir um pouco. Peço que vocês aqui, inicialmente, meio que decorem isso. Isso aqui pode ser uma pegadinha para vocês, por exemplo, no vestibular ou no Enem, tá? Então, por favor, prestem atenção nisso. O que a gente viu até agora, né? A gente viu, então, a formação de uma onda periódica. O que eu falei para vocês? Que a distância entre dois vales ou a distância entre duas cristas me fornecia o quê? Me fornecia o comprimento de onda. E isso é verdade, tá? Isso é verdade desde que a minha onda ela esteja se propagando em uma corda, beleza? Então eu tenho aqui o exemplo de propagação de uma onda em uma corda. Então, nesse eixo aqui horizontal, seria a minha corda, eu meço as coisas no quê? Em metros. Eu tenho a minha distância. A minha onda está se propagando num espaço, uma corda, e essa corda está em um espaço. Então aqui eu teria metros de distância. Só que olha só, tem vestibulares, né? Tem algumas questões que o pessoal não coloca no espaço. O pessoal coloca a minha onda sendo representada no tempo. Coloca aqui o eixo Y de vibração, mas no eixo aqui horizontal, eles não colocam o espaço X, eles colocam o tempo. Se eles colocarem o tempo, a distância entre dois vales e duas cristas deixa de ser o comprimento de onda e passa a ser quem? Passa a ser o período. Como assim, professor? Como que eu vou saber disso? Lembra o seguinte, se eu tenho aqui no eixo o espaço, a medida que eu vou ter aqui é um comprimento, porque é o espaço. Concorda comigo? Se eu tenho aqui um tempo, a distância aqui no tempo vai ser o quê? Um tempo, não vai ser um espaço, não vai ser um comprimento. Essa distância vai ser um período, porque estou medindo em tempo, beleza? Se for o x, eu meço então no espaço, seria o comprimento de onda porque está no espaço. Se for o tempo, não tem como ser o comprimento, porque está no tempo, então seria o período, beleza? Se a minha onda estiver então representada no espaço, eu tenho comprimento de onda. Se a minha onda estiver representada no tempo, eu tenho então período. Beleza? Slide 29. Vamos fazer então dois exemplos para a gente entender como que essas fórmulas são aplicadas então no contexto de ondas. Beleza? Primeiro exemplo. A figura representa a forma de uma corda num determinado instante por onde se propaga uma onda. Sabendo que a velocidade dessa onda é de 6 cm por segundo, determine letra A, o comprimento de onda, letra B, a frequência. Então nós temos aqui uma onda se propagando em uma corda, tá? Primeira coisa que a gente tem que ver,
essa onda ela está representada no espaço ou no tempo? Como a gente consegue ver aqui embaixo, eu tenho vários quadradinhos e esses quadradinhos são medidas. E aparentemente, olha aqui, são medidas do quê? De centímetros. Então, se eu tenho quadrados que representam aqui os centímetros, a minha onda está representada no espaço. Tá? Vamos lá, vamos resolver isso daqui. Para eu conseguir resolver, eu vou tirar do modo apresentação. Tá? Vamos para o modo, então, onde eu posso editar. Então, olha aqui, ó. Eu quero inicialmente qual que é o comprimento de onda. O comprimento de onda seria a distância, por exemplo, entre duas cristas. O que eu posso fazer? Eu posso contar os quadradinhos entre duas cristas, tá? E sabendo que cada quadradinho tem 1 centímetro, eu consigo determinar quanto que vale o comprimento de onda. Vamos lá então? Ó, começa aqui da crista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 quadradinhos até a onda se repetir. Centímetro, então eu tenho 12 centímetros. Resposta da letra A, 12 centímetros. Tá? 12 centímetros. Professor, eu tenho que colocar no SI o melhor, tá? O ideal é que você coloque no SI. Então ficaria aqui, então, 0,12. Ficaria, então, 0,12 metros, beleza? 0,12 metros. Agora a letra B, a frequência da minha onda. Olha só, eu já tenho a velocidade é 6 centímetros por segundo. Só que é o seguinte, essa velocidade ela não está no SI. Eu tenho que colocar ela no SI. Eu até poderia fazer a questão sem transformar a unidade, mas é bom sempre transformar para não confundir e não esquecer algum dado. Então, olha aqui, 6 centímetros por segundo, isso equivale a 0,06 metros por segundo. Basta eu dividir por 100, 0,06 metros por segundo. Então, eu tenho a velocidade no SI e eu tenho o comprimento de onda no SI. Existe alguma fórmula que relaciona a velocidade, comprimento de onda e minha frequência, que é o que eu quero? Tenho. Eu tenho a fórmula da vovó lambeu a ferida. E é essa fórmula que eu vou utilizar. Então, eu copio aqui, tá? Eu colo, vovó lambeu a ferida. Vamos colocar as informações que eu já tenho. Qual que é a velocidade? A velocidade é 0,06 metros por segundo. Comprimento de onda eu também tenho. Vale quanto? 0,12 metros, que está multiplicando a frequência. O 0,12 está multiplicando a frequência, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, agora eu reescrevo aqui as minhas informações e eu tenho o seguinte, a minha frequência ela vai ser o quê? 0,12, ele passa dividindo, né, vai ser 0,06 divididos por 0,12. Isso vai ser igual à minha frequência. Então, né, na resposta final, se eu for dividir 0,06 por 0,12, eu vou ver que a minha frequência vai ser 0,5. Unidade de frequência no SI, Hz, 0,5 Hz. Beleza, galera? Ó, melzinho na chupeta, mamão com açúcar, hein? Muito fácil essa daqui. Vamos lá, exemplo 2. Vamos lá, slide 30. Um oscilador é ligado a uma corda tensa e em 6 segundos produz ondas que assumem o aspecto indicado abaixo. Beleza? Então tem um oscilador, ele vai estar oscilando com uma certa frequência e ele faz aqui diversas oscilações numa corda. A distância entre duas cristas sucessivas é de 20 centímetros. Opa! A distância entre duas cristas sucessivas é de 20 centímetros. Um dado para a gente. A distância entre duas cristas é o comprimento de onda. Então, ele disse o seguinte, o comprimento de onda vale 20 centímetros, que no SI equivale a 0,2 metros. Primeira pergunta, qual é a frequência da minha onda? E segunda pergunta, qual é a velocidade de propagação da onda na corda? Então, letra A, qual que é a frequência da onda? Então, aqui o seguinte, esse oscilador, ele está oscilando, e em 6 segundos ele produziu aqui 3 oscilações. Primeira oscilação, depois ele voltou a oscilar, depois ele voltou a oscilar novamente.
Então o oscilador, em 6 segundos, provocou o quê? 3 oscilações. O que eu escrevo aqui então? 3, né, oscilações em 6 segundos. O que a frequência é? A frequência é o número de oscilações em 1 segundo. Beleza? Ele consegue fazer 3 oscilações em 6 segundos. Quantas oscilações será que ele conseguiria fazer em 1 segundo apenas? Eu poderia usar uma regra de 3, tá? Mas olha só, se ele faz 3 oscilações em 6 segundos, eu posso garantir para vocês que ele faz meia oscilação em 1 segundo. Então, se ele faz 3 oscilações em 6 segundos, ele faz meia oscilação em 1 segundo. Isso me dá uma frequência de quantos hertz? Uma frequência de 0,5 hertz, que é uma oscilação a cada meio segundo. Beleza? Então, olha só. Já tenho o comprimento de onda, já tenho a frequência, e as duas no SI. Vamos lá, letra B. Ele também quer a velocidade de propagação da onda na corda. Olha só, eu tenho comprimento de onda e eu tenho o quê? Frequência. Existe alguma fórmula que relaciona comprimento de onda, frequência e velocidade de propagação? Tem. A fórmula de vovó lambeu a ferida. Então, copio aqui, vamos lá. Vovó lambeu a ferida. Eu tenho a velocidade? Não. A velocidade é o que eu quero calcular. Eu tenho o comprimento de onda? Tenho. O comprimento de onda é 0,2. Então, coloco lá, 0,2. Eu tenho a frequência? Tenho. A frequência é 0,5. Então, multiplicado por 0,5. 0,2 que multiplica 0,5, isso vai dar 0,1. 0,1 no SI, tudo no SI, vai dar a velocidade, então, em metros por segundo. A velocidade vai dar, então, em 0,1 metros por segundo. Então, 2 exemplos, a gente aprendeu como aplicar, então, a fórmula da vovó lambeu a ferida. Beleza, galera? Ficamos por aqui hoje. Boa semana para todos. Qualquer dúvida, me procurem. Um abraço aí.